Uma boa tarde começa aqui. 95,7 FM está apresentando o programa Um Só Coração. Se tudo parecia um sonho, hoje sabemos que não foi ilusão. A nossa história de amor é real. Você é bem mais do que sonhei, o amor que sempre desejei, dom que Deus um dia me presenteou. Ombro amigo você é, onde eu posso repousar, porto seguro a me ancorar, mão estendida a me levantar, amado do meu coração. 2h35. Aqui tem Padre Cleito, estamos te ouvindo aqui no Estrela Verá, Capela São Luís Orione, o Osório e a Irene, tá ouvindo o senhor? Certo, padre? Aqui o Edinho, gostaria de ouvir a música do Rodrigo Ferreira, do Jardim da Inocência daqui também. Obrigada, meu irmão. Deus te abençoe. O seu Osório, Isair, é um amigo querido. Tem uma história linda de vida. Ele já ajuda na comunidade há muitos anos, desde o começo da Igreja Católica lá na comunidade. Ele já montou muitos grupos de teatro. Pensa num homem que apronta com os jovens, como faz os jovens se envolverem com a igreja. Movimenta, conta piada e dança e canta. Faz de tudo o que você imaginar. Outro dia eu estava rezando missa nessa capelinha, cabela bem pequena, bem simplesinha. Apareceu uns índios lá. Pronto, ele já pegou todos os índios, já pegou o nome, vai na casa deles para fazer teatro na igreja. Ele não deixa ninguém em paz. Glória a Deus, um abraço, senhor Osório. Aqui tem alguém pedindo oração pelo pai no Hospital da Vida. É a Vera da Garapa pedindo. Manda o nome do seu pai, por favor, para nós. Vamos rezar, Vera. Vamos rezar para o seu papai, sim. Isso. Aqui tem pedindo nossa missão, oferecendo especialmente para o padre Odair. O padre Douradina está se despedindo, né? Ele deixou a paróquia e foi para uma nova missão. O Betinho. Alô, Betinho, um abraço. Daqui a pouco nós atendemos você, tá certo? Aqui tem um outro recado do senhor. Boa tarde, gostaria de ouvir a música Jesus, da Colo de Deus, comunidade cristã. Manda um abraço para o padre Cleito e para todos da equipe Despertar. Padre, eu sou o rapaz que disse ontem para o senhor que sempre ouço o seu programa, João Vitor. João Vitor, eu lembro de você, meu querido. Abração para todo mundo de Douradina também. Que bênção. Então, nossos jovens ouvindo as catequeses aqui do nosso querido padre Cleiton. Aqui Mareni Munariski, parabéns ao nosso pároco, o padre Ciro, por ser eleito hoje o novo representante do clero. Olha que o Espírito Santo já estão sabendo. Olha só, em primeira mão. Aqui, boa tarde, José, boa tarde, padre Cleito, boa tarde, Alex, abençoada Semana Santa para todos vocês. Abraço de Carapó, a Denise de Carapó. Isso. Abraço, Deus abençoe. É uma cidade aqui perto, mas que contamos com muitos ouvintes lá, tá? Glória a Deus. Padre, vamos ao trabalho? Vamos lá. O que nós vamos refletir? Qual é o pecado capital hoje, segunda-feira? É o quinto, né? É o quinto. É o quinto, qual que é? Então hoje, meus irmãos, nós vamos aprofundar sobre o pecado da ira. Ira, o que é ira? Muito bem, então ira é uma palavra do latim ira mesmo. Sim. E é uma das emoções mais intensas e frequentes sentidas por nós no nosso cotidiano. Irmãos, o que é a ira? Vamos lá. Todos nós talvez possamos dizer assim: padre, ira e raiva não são a mesma coisa. É difícil distinguir o limite tênue entre raiva, ira, cólera ou qualquer outro tipo de sentimento de agressividade. Na verdade, quem tentou distinguir esses pecados foi São Tomás de Aquino. E ele dizia assim: a ira é um movimento do apetite sensitivo. Já vou explicar as palavras difíceis. É um movimento do apetite sensitivo, e esse movimento ele pode ser regulado pela razão. E enquanto segue o juízo da razão, põe-se a serviço dela
para sua pronta execução. E como a condição da natureza humana exige que o apetite sensitivo seja movido pela razão, é necessário afirmar que algumas iras de São Tomás são boas e virtuosas. Vamos lá. Então, São Tomás está dizendo que como todos os apetites sensitivos, ou seja, toda a reação orgânica do corpo, ela pode ser boa se controlada pela razão. Então vamos lá, meus irmãos. Eu costumo dizer até para as pessoas que se confessam comigo, que a raiva é uma reação orgânica do corpo. Portanto, usemos a palavra automática. A raiva é uma maneira do corpo reagir a qualquer tipo de ameaça. Então, quando dominada pela razão, a ira pode ter um fim produtivo. Então. Por exemplo, eu sou o pai e o meu filho aprontou, fez uma malcriação, fez uma atitude reprovável. Isso vai despertar em mim um certo sentimento de revolta. Se dominado pela razão, eu não vou espancar o meu filho. Eu já perdi a razão. Se dominado pela razão, eu vou conversar com meu filho, fazê-lo compreender que a sua atitude é equivocada. O problema não é o meu filho, é a atitude dele. Vou mostrar o quanto a atitude dele é reprovável e, se necessário for, aplicar-lhe um castigo. Vai ficar sem videogame, vai ficar sem televisão, vai ficar no tal do cantinho da disciplina, como os psicólogos recomendam. Ali eu tenho a raiva gerando um bom fruto. Só que na língua portuguesa a gente já não chama mais esse tipo de sentimento de raiva ou de ira. Talvez por isso possa, no primeiro momento, causar estranhamento às pessoas ouvir o padre dizendo que raiva pode ser positivo. Eu lembro um curso que eu fiz com uma freira psicóloga, ela dizia assim: todos os sentimentos são bons, todo sentimento é bom. Até o ciúme, a raiva, a inveja, se nós soubermos colocá-los sob o controle da razão. Então, o sentimento, ele será um alerta para mim. E eu preciso dosar as minhas atitudes a partir do sentimento sobre o controle da razão. Por exemplo, eu vejo alguém que tem um carro mais moderno do que o meu. Talvez a inveja, quando pecado, vai fazer com que eu queira destruir o carro daquela pessoa, que ela não tenha o carro, ou que ela tenha a sua moral atingida, porque o fato dela perder vai me alegrar, porque aquela pessoa ganha em mim no carro, então ela precisa perder em outra coisa. Isso me alegra, isso é pecado. Por outro lado, eu posso fazer esse sentimento gerar uma reflexão em mim. Se aquela pessoa tem um carro melhor do que o meu, porque trabalhou mais, porque se esforçou mais, se dedicou mais, quiçá possa eu também, com o meu esforço, conseguir obter aquilo que eu acho que eu mereço. Então, em tese, todo sentimento pode ser usado para o bem, se, repito, e unicamente se, dominado pela razão. Agora, vamos falar de quando a ira, ela excede a razão. Que é prejudicial. Completamente. O que acontece, Osair? As pessoas... Quando eu falei aqui da gula, o primeiro pecado, eu frisei muito a importância do autocontrole, do autodomínio, de dominar-se a si mesmo, dominar os instintos. E eu lembro que eu disse aqui que quem não controla a boca, não controla mais nada. Portanto, a ira é um descontrole. A ira é o desequilíbrio do sentimento. Então é quando os meus sentimentos saem do meu controle. E tudo o que sai do meu controle, controlar-me-á. Então, se eu perco o controle dos meus sentimentos, eu serei controlado pelos meus sentimentos. Então, uma pessoa que não controla esse instinto de reação diante de alguma ameaça, essa pessoa será controlada pelo sentimento. Então, São Tomás, como a ira é um pecado capital, gera outros pecados.
Quais outros pecados a Quais? ira descontrolada, portanto a ira me controlando, pode gerar em mim? No coração, a ira pode gerar 2 pecados. A indignação, causada pela injustiça sofrida por outrem ou pelo irado. Então, eu vejo uma injustiça sendo cometida e fico indignado. Se o sentimento de indignação me controla, eu posso fazer barbaridades. Dá um exemplo. Quando existem essas manifestações, muitas vezes justas, por exemplo, os munícipes de uma cidade fazem uma manifestação movidos pela indignação do péssimo serviço prestado por uma prefeitura qualquer. Bom, a indignação é justa, vão lá protestar. Mas a indignação, ela ganha um vulto tão grande que começam a depredar o patrimônio público, por exemplo. Saiu do controle, gera pecado. Também a ira pode gerar no coração a perturbação da mente. Então, quando o irado fica maquinando pensamentos sobre os possíveis diversos modos em meio de se vingar, e seu ânimo como que se incha. Então, a pessoa irada, ela fica imaginando como é que ela pode se vingar. O que ela tem que fazer? Ela fica maquinando possibilidades. Esse pecado nós chamamos de perturbação da mente. Isso rouba a paz. Então, uma pessoa irada, com raiva, é uma pessoa que é como um porco espinho virado do avesso. Se espeta nas próprias dores. Ou ainda é como uma pessoa preparar um copo de veneno, imaginando que esse copo de veneno será bebido pela pessoa por quem ela nutre raiva, mas no fundo quem bebe veneno é ela mesma. A raiva, a ira, a perturbação da mente faz mal a nós mesmos. Então todo descontrole, como a gula é descontrole, como a luxúria é descontrole, a ira é descontrole e nos faz mal. São Tomás diz ainda que na boca a ira pode gerar 3 tipos de pecado. A blasfêmia, que é quando eu protesto contra Deus, é mais comum do que se pensa. O clamor, quando eu me dou contra o próximo, quando se prorrompe em palavras confusas, sem exprimir uma ofensa específica, quando eu fico gritando barbaridades, isso é um clamor, é um pecado. Ou um insulto, também é um pecado que se incorre contra o próximo, quando se prorrompe em palavras injuriosas, quando diz, por exemplo, a seu irmão, imbecil, idiota. Quando nós dizemos uma palavra em específico para humilhar, para ofender o próximo, a isto chamamos de insulto. É um pecado que nasce da ira. E nas ações, São Tomás, ele enumera um pecado que a ira gera em nós, que é o pecado da rixa. Dá-se contra o próximo. E da rixa se deriva coisas como ferimentos, homicídios e etc. Então veja, meus irmãos, a ira, a sua última potência, ela pode nos fazer cometer um homicídio. Que é o mais grave que é o mais grave dos pecados, pecado mortal, porque tirei a vida do meu irmão. O que é importante a gente entender? Que é possível controlar. Se a ira é um descontrole, nós podemos controlá-la, antes de dizer como nós podemos controlar, muitas vezes a ira, ela gera também algumas atitudes internas. E nessa semana de confissões eu ouvi muito, que é a dureza de coração. Então, o que é a dureza de coração? É quando nós temos um excesso de apego ao que se tem, se opõe à misericórdia, porque evidentemente o avaro endurece seu coração e não se vale de seus bens para socorrer o próximo. Ou seja, nós podemos pela ira acabar nos afastando das pessoas e nos apegando aos bens. A ira pode, portanto, gerar avareza, porque eu me afasto das pessoas. É comum a gente ouvir assim: eu prefiro, as pessoas só me decepcionam, as pessoas me ferem, as pessoas são isso, as pessoas são aquilo, e eu acabo me colocando contra as pessoas, contra o ser humano. Isso vai contra a caridade cristã. Nós não podemos ter esse tipo de atitude. Então, repito, como é que a gente controla nesse momento o sentimento
da ira. Qual que é o remédio, padre? O remédio da ira. A igreja recomenda, como sempre, em primeiro lugar, algumas precauções, ou seja, algumas atitudes que podem evitar que a ira apareça. A raiva tome conta do nosso coração. E essa primeira atitude é o jejum. Por que o jejum, padre? Mas o jejum é remédio para tudo? Sim, porque jejum é o exercício mais eficaz de autocontrole. Se eu aprendo a controlar a boca, eu conseguirei controlar o impulso instintivo de reação contra uma ameaça. Portanto, eu não vou deixar com que esse sentimento ele atropele a minha razão. Então, para eu aprender a controlar os meus sentimentos, eu preciso praticar o jejum. Agora, no dia a dia, é normal a gente sentir raiva. Eu ouvi muitas pessoas confessando isso e digo sempre, meus irmãos, raiva é algo orgânico. A gente até tem o direito de sentir raiva. Nós não temos o direito de ficarmos agressivos. Como é que eu consigo dominar a raiva de forma tal para que ela não se transforme em agressividade? É muito simples. Bom, qual é? Na teoria, pelo menos. Osair, Sim. Quando eu estou com raiva, eu não posso alimentar a raiva com atitudes, nem tampouco com palavras. Então, atenção, irmãozinhos. Eu estou com raiva. Regra número 1, não tome atitudes. Atitudes na raiva alimentam a raiva, tornam a raiva maior. Atitudes negativas. Eu estou com raiva, eu não posso ir conversar. Vamos lá. Primeira atitude, não tomar atitude. Segunda, não falar. Então, quando eu tenho raiva, eu tenho o direito de ir para o quarto e pedir, por favor, me deixem sozinho. Amém. Pode fazer isso, está permitido ir para o quarto. Fecha a porta, dorme, reza, escuta a rádio de coração, reza o Santo Terço, vai dar uma volta no quarteirão, vai passear no shopping. Não tome atitudes. Nem fique alimentando a raiva. Em que sentido? Nutrindo pensamentos de vingança, de ódio, de maledicência. Portanto, eu preciso, no momento em que a raiva eclode, repito, como muitas vezes um sentimento orgânico, uma reação instintiva do corpo, eu preciso domá-la sobre as rédeas da razão. E a razão diz para nós, não tome atitudes na raiva. Não fale na raiva. Porque vai se precipitar, né? Atitudes tomadas na raiva serão todas equivocadas. Portanto, a raiva, a ira, não é boa conselheira. Quando eu estou com raiva, o que a raiva vai me aconselhar? Vai lá dar um peteleco no pé do ouvido dele. Vai lá e diz para ele o quanto ele é pior do que você. Vai lá e joga verdades na cara dele. Vai lá, no trânsito, por exemplo. Outro dia eu ouvi aqui o pessoal do trânsito falando. Como é importante você não ser instintivo no trânsito. Alguém te fechou. O instinto diz, vai lá e fecha ele também. Meu Deus, essa atitude pode colocar em risco a minha vida, a do outro motorista e a de pessoas que nada tem a ver com a história. Portanto, a raiva é um sentimento que nós precisamos aprender a deixar passar. Aquele velho ditado, conta até 10, é válido, necessário e eficiente. Com certeza. Conta até 10. Muitas vezes a raiva, ela nos tira certos filtros. Então a pessoa com raiva, ela tem a predisposição de ir lá e dizer tudo o que ela pensa e sabe sobre o outro, sobre aquela pessoa que despertou a raiva em mim. E veja, irmãos, muitas vezes a gente fala na raiva verdades. Verdades que nós precisamos, que precisam ser ditas. Só que a raiva, o momento da raiva, não é a hora certa e não é o jeito certo de dizer coisas certas. Não
diga a coisa certa no nervoso, na raiva e na ira. Porque o nervoso, a raiva e a ira não é a hora certa de dizer absolutamente nada. É preciso esperar a tempestade passar, o mar do nosso coração se acalmar, e eu digo aquilo que teria dito na raiva quando estou dócil, gentil e amável. E digo ao outro aquela suposta verdade, não como alguém que quer o humilhar, mas como alguém que quer que o outro cresça. Eu já falei aqui na rádio, digo de novo. Quem ama tem a obrigação de dizer a verdade para o outro. É a obrigação de quem ama apontar o defeito do outro. Portanto, se eu devo apontar o defeito de quem amo, e a minha razão diz que a hora da raiva não é a hora certa, não deixe para dizer as coisas somente quando você está com raiva. Crie o hábito de dizer a coisa certa, do jeito certo e na hora certa. Que essa hora não é a hora da raiva. Então, para concluir, nós precisamos, para combater o sentimento de ódio, de ira, recapitulando, a precaução pode começar já na maneira como a pessoa se alimenta, buscando, repito, o equilíbrio na alimentação, fugindo dos excessos. Se a pessoa tem um temperamento instável, importante dizer, ela precisa de auxílio de terceiros, e por que não de um profissional, de um psicólogo. Então, quando a pessoa tem crises de raiva frequentes, oscilações de humor, meu irmão, busque tratamento apropriado com um profissional da área da psicologia. Assim, antes de fazer qualquer coisa, a melhor medida para evitar a cólera, que é outro nome para a ira, será refletir nas respostas e atitudes antes de responder a quem aparentemente se faz uma ameaça. Quando somos assaltados pelo pecado da ira, precisamos aprender a rechaçar esses pensamentos, pois pouco a pouco poderá se firmar dentro de cada um de nós a certeza de que estamos corretos em nossos procedimentos. Portanto, antes de tomar qualquer atitude, certifique-se que você não está sendo movido pela raiva, pela ira e pela cólera. Submeta a sua atitude, a sua palavra ao tribunal da razão. Mas a razão, para concluir, precisa ser iluminada pela lei do amor. Antes de ferir um coração, irmão, irmã, certifique-se de que você não está dentro dele. Amém. Pode repetir a frase? Antes de ferir um coração, certifique-se de que você não está dentro dele. Frase do dia hoje, hein? Padre Cleiton, olha que maravilha. Muito obrigado por ter deixado o seu encontro do clero lá, mas eu preciso que o senhor faça o convite, depois dessa bela reflexão para nós, para a Semana Santa, já que está sob sua responsabilidade, né? Isso mesmo. Então, para os irmãos, os fiéis lá do Parque 2, Vila São Brás, Jockey Clube, a Semana Santa na paróquia Nossa Senhora do Carmo, ela começa hoje, obviamente, a missa na Catedral, 19 horas. Amanhã, terça-feira, missa na Matriz, 7h30 da noite. Nós teremos um diácono, porque amanhã eu celebro a novena das mãos ensanguentadas de Jesus na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Então quero convidar todos também para estar presente lá na paróquia para acompanhar a novena conosco. Na quarta-feira temos missa às 7 da noite na Capela Santa Luzia, no Parque das Nações 2. Quinta-feira Santa, missas às 19 horas, tanto na Matriz como na comunidade Santa Luzia. Na sexta-feira Santa, celebração da Paixão, às 3 da tarde, também na Matriz e na Santa Luzia. E às 18 horas, saindo da comunidade Santa Luzia do Parque das Nações 2, procissão luminosa com Nosso Senhor Jesus e Nossa Senhora das Dores. Sai às 18 horas da Santa Luzia, rumo à Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo. Leve a sua vela. Sábado Santo, celebrações às 19 horas também na Matriz e na comunidade Santa Luzia.
E no domingo de Páscoa, atenção, temos algumas mudanças. No domingo de Páscoa nós não teremos missa às 8 da manhã na matriz, mas apenas às 10 horas da manhã e às 19 horas na matriz. Na Santa Luzia, 8 da manhã. Na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Proterito, 8 da manhã. E às 10 da manhã na matriz, como dito. E na comunidade São Luís Orione. E à noite, às 19 na matriz. Muito bem, chegamos ao final aqui desse momento importantíssimo na Rádio Coração. Já já, Padre Reginaldo Manzotti. Padre, a sua mensagem final, a sua bênção. Muito obrigada. Sua Semana Santa seja muito importante na sua vida. Amém. E da Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero desejar a você realmente uma semana abençoada. Lembre-se, para a semana ser santa, você precisa santificá-la. Tente se aproximar mais de Deus, reze mais, leia a palavra de Deus. Procure participar das missas todos os dias nesta semana. Todas as paróquias de Dourados têm missas diárias esta semana. Procure a mais próxima de você. Venha aproximar-se do Senhor Jesus. Ele morreu por nós. E se Ele morreu por nós, nós devemos viver para Ele. Viva para Jesus. E pela intercessão poderosa de Nossa Senhora, de São Luís Orione, eu quero pedir a bênção ao Padre André Scaglia, que está enfermo, a todos os doentes da nossa diocese, da vossa família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Cleito, feliz Páscoa também, tá bom? Obrigado a todos nós. Tá bom, muito obrigado, até segunda-feira que vem, continuando aqui com a nossa programação. Vamos para um break e voltamos. A sua tarde com mais emoção. Programa Um Só Coração.